Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 26 de fevereiro. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, que comenta a discussão ocorrida na Câmara dos Deputados e na bancada do PT sobre a PEC 3 de 2021, que trata da ampliação da imunidade parlamentar. O companheiro José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, falou com a gente acerca da política de preços, a privatização das refinarias e as mudanças ocorridas na presidência da empresa. E o companheiro Daniel Valença, do Rio Grande do Norte, traz informações sobre as eleições no Equador, El Salvador e o cenário na América Latina. E pessoal, a gente vai começar a edição do podcast de hoje conversando com a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT. E o assunto é a tentativa de aprovação de uma proposta de emenda constitucional que trata da imunidade parlamentar, da ampliação dessa imunidade. E a gente falar com a Natália sobre como é que esse assunto está sendo tratado na bancada federal do PT. Natália, para começar a conversa, tu pode explicar para a gente qual é a origem dessa PEC e do que ela trata especificamente? Oi, Patrick, boa noite, bom dia, boa tarde também para os nossos ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Patrick, essa PEC 3 de 2021, que foi bastante comentada essa semana, pelo que a gente sabe, é fruto de um acordo feito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, com os deputados da direita, para aprovar a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira lá na semana passada. Ou seja, Lira se comprometeu de que se aprovaria a manutenção da prisão, e aí ele colocaria para votar uma alteração constitucional que aumentasse as prerrogativas de imunidade parlamentar. Obviamente, do ponto de vista geral, falando em tese, né, em termos de garantismo, de independência no exercício da função representativa e até em termos de combate à judicialização e à criminalização da política, garantias processuais são sempre bem-vindas e necessárias. Mas eu acho que nesse caso da PEC 3 é preciso atentar para além do mérito ao contexto e também ao procedimento. Não tem como separar as coisas, né? Na prática, especialmente devido ao timing da proposta e também ao método como ela está sendo colocada em discussão, né? Como ela foi colocada em discussão essa semana, ou seja, dias após a Câmara confirmar a prisão do deputado Daniel Silveira e a toque de caixa, né? Algumas pessoas apelidaram de PEC Express, uma alteração constitucional feita em 2, 3 dias. Então, especialmente devido a isso, me parece ser algo bastante casuístico e, de certa forma, até uma medida de autodefesa de uma parte da Câmara que está preocupada com prisões como a que aconteceu na semana passada e que, muito provavelmente, quer poder ter liberdade de fazer aquilo ou coisa parecida que o deputado Daniel Silveira fez. Certo, Natália. Agora, além dessa PEC ser politicamente uma resposta de uma parte da direita, que aconteceu na última semana com Daniel Silveira e a ação do STF, ela também está cheia de polêmicas. Entre elas, qual é a principal ou aquela que você destacaria? A principal polêmica dessa PEC girou em torno de um dispositivo, o artigo 53, que prevê que questões de decoro parlamentar seriam apreciadas exclusivamente pelo Conselho de Ética da Câmara. Tem interpretações diversas sobre o dispositivo, né? Tem quem ache que esse dispositivo tira possibilidades, restringe possibilidades de punir crimes cometidos por parlamentares ou até retira possibilidade de controle do legislativo por outros poderes. E também tem quem ache, em sentido contrário, que pelo princípio chamado da inafastabilidade da jurisdição, em caso de crime, a previsão não impediria que o processo corra pela via judicial. Seja como for, fato é, existindo uma polêmica como essa, é a comprovação de que o que quer que for aprovado, que venha a ser aprovado, vai ser interpretado, obviamente, né? Ou seja, na prática, a política vai seguir no comando, como sempre foi, em relação aos limites da atuação do STF, do Judiciário e tudo mais.
E, na minha opinião, eu acho que a bancada do PT entrou mal nesse assunto. Na quarta-feira, orientou contra a retirada de pauta, na perspectiva que, na minha opinião, é ilusória, de conseguir algum acordo que incorporasse mudanças importantes no texto, fazendo com que ele ficasse apenas com a parte que consideramos boa, né? Ilusória porque, convenhamos, né? Por qual motivo mesmo a direita faria isso? Colocaria para votar a toque de caixa uma PEC de imunidade parlamentar para garantir a parte que é boa para a esquerda? Então, acho que é ilusória. E aí, depois, na votação sobre a admissibilidade, a gente votou contra. Então, pelo menos isso, votamos contra a admissibilidade. E ontem, quando iria começar a votação de mérito, a gente decidiu por fazer a obstrução e pelo voto contrário, que na prática não chegou a acontecer, porque, inclusive, na própria votação da obstrução ficou evidente que não tinha, né, estava apertado o quórum para conseguir os votos necessários para aprovação. E aí foi convocada a sessão para hoje, né? Estava prevista a votação da PEC nos 2 turnos hoje, ou seja, um atropelo muito grande. E mesmo assim a bancada se reuniu e seguiu com a posição, né, de tentar, busca do acordo perdido, tentar um acordo ainda, e seguiu deixando em aberta a possibilidade de votar a favor caso fossem feitas alterações fundamentais que, na minha cabeça, é até difícil entender que expectativa se cria de conseguir certos acordos, mas tudo bem. De toda forma, o que aconteceu foi que, mais uma vez, o lado de lá resolveu o problema por nós. O que aconteceu foi isso. Não se conseguiu chegar num texto que tivesse os votos necessários para aprovar, e por isso a sessão foi encerrada, né, com o encaminhamento de se formar a comissão especial para fazer o debate como ele tem que ser feito. Agora, independente do mérito, Patrick, né, das questões específicas da imunidade parlamentar, das garantias, que eu acho que a gente deve debater, né, o ponto principal para mim dessa situação toda foi o seguinte: por que votar no afogadilho uma alteração constitucional que, na prática, pode beneficiar práticas similares à do deputado Daniel Silveira? E pior, passa o sinal político de que a gente está querendo aliviar para esse tipo de coisa, né? Eu acho, óbvio, né, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, que o garantismo, o combate à judicialização da política, todas as batalhas contra a perseguição judicial são necessárias. E, em nome disso, alguns aspectos da PEC são, sim, admissíveis e a gente poderia, num procedimento comum, votar a favor de algumas coisas. Mas eu faço a pergunta: a gente acha mesmo que permitir alteração na Constituição ser feita dessa forma, sem qualquer debate, em 2 dias, é uma posição garantista? Alguém acha possível conseguir um acordo bom nesse ambiente, né, com Arthur Lira conduzindo, agradando ao mesmo tempo PT, PSL Novo? Muito difícil, né? Então, era isso que estava se buscando e não foi possível, ainda bem que se construísse, porque seria um precedente muito ruim votar uma alteração constitucional da forma como se tentou votar essa semana. Inclusive, Patrick, uma pergunta que precisa ser feita é: esse pessoal que está querendo aprovar essa PEC do lado da direita vai defender junto conosco a revogação da lei da ficha limpa? Né? Porque se trata de garantismo, de defesa dos mandatos populares, efetivamente, era isso que precisaria ser feito, né? Outra pergunta: vão defender ampliar garantias processuais penais para todas as situações, crimes comuns, pessoas sem foro privilegiado? Por exemplo, estabelecer a constitucionalização da audiência de custódia para todo mundo e não só para deputado, para senador. Então, acho que essas questões precisam ser feitas para a gente se movimentar bem politicamente, né? Não se trata apenas de um debate jurídico, não é um debate técnico, é um debate muito político e a gente precisa se movimentar melhor nesse atual cenário, nesse novo cenário da Câmara, né? Eu acho que tentou-se passar um trator nesse assunto, trator pilotado pela direita e pela extrema-direita, né? E eu acho que a gente não podemos embarcar numa carona errada dessas, né? Achando que algo disso aí, um acordo nesse nível, pode nos salvar de alguma forma, né? Não pode, não vai, e eu acho que tem algumas questões que são fundamentais. Por exemplo, quem é que ganha com a votação feito dessa forma? A gente acredita mesmo que está se combatendo a criminalização da política, votando nisso, que a gente vai evitar perseguição contra os nossos, votando em algo desse tipo? E outra coisa, segunda questão, mesmo que se acredite nisso, por qual motivo a gente deve aceitar que não se seguisse o rito normal, instalando a comissão especial, como era o que se queria fazer, fazendo o debate com calma, né, enfim, toda a discussão que uma alteração constitucional deve ter. Vamos lembrar que, devido ao processo, também é garantismo. Natália, com relação ao desfecho, né, essa discussão toda no dia de hoje e a posição do PT,
Tu acha que dá para dizer que houve uma derrota do Arthur Lira? E além disso, o que acontece agora? Agora, Patrick, seja como for, apesar de a bancada ter orientado o voto contra a retirada de pauta, ou seja, apesar de a bancada ter admitido que o assunto entrasse na pauta, no fim das contas se votou contra a admissibilidade, o que foi bom, e agora, no fim da tarde dessa sexta-feira, Arthur Lira efetivamente sofreu uma derrota, né? Pois não conseguiu os votos necessários para aprovar da forma como estava, e aí foi obrigado a abrir a comissão especial e seguir o rito. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, se vai efetivamente abrir a comissão especial, se essa comissão especial vai efetivamente andar ou se vai se tentar um novo atropelo, né? Mas o que importa mesmo dessa situação é a gente perceber que a chapa está esquentando, inclusive no parlamento. Lira está mostrando a que veio, tanto na pauta econômica, que a gente já comentou aqui nos últimos programas, que está avançando. Essa semana teve mais um avanço, dessa vez no Senado, com o início da discussão da questão da desvinculação do orçamento da saúde e educação. Então, está mostrando que veio tanto na pauta econômica quanto nesse compromisso político mesmo com a base de Bolsonaro, do que essa discussão da PEC 03 é um reflexo. E eu acho que nesse ambiente cabe a gente, cabe à esquerda, à oposição, não naturalizar que a gente possa ter um papel de fiador de qualquer tipo de acordo entre a direita bolsonarista e não bolsonarista, né? São migalhas que estão sendo oferecidas nessas negociações e a gente precisa compreender que o momento é de enfrentamento, não é de negociação de coisa pequena e miúda. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. E pessoal, nos últimos dias, o governo Bolsonaro anunciou a troca do presidente da Petrobras, algo que teve uma imensa repercussão, principalmente no mercado financeiro. A empresa chegou a sofrer uma perda de mais de 100 bilhões em valor de mercado, e a atividade foi interpretada como uma espécie de intervenção do Bolsonaro. Na esteira dessa medida, o governo iniciou uma série de movimentos direcionados ao mercado financeiro, com o anúncio de privatizações, como da Eletrobras e dos Correios. Mas, com relação à Petrobras, o fato é que segue a política de privatização das refinarias e uma política de preços que faz com que a gasolina, por exemplo, já esteja custando mais de R$ 5,60 em algumas cidades do país. Para falar sobre esse assunto, a situação atual da Petrobras, política de preços, privatizações, a gente conversou com o companheiro José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras entre os anos de 2005 e 2012. Quero falar sobre a crise do preço dos combustíveis, a queda do presidente da Petrobras e o seu lucro. São três fenômenos que se relacionam diretamente, mas também se referem a conflitos internos e realinhamentos dentro do governo Bolsonaro. Primeiro, os preços dos combustíveis. A Petrobras tem desenvolvido, juntamente com o governo, uma política de redução da sua integração entre a produção de petróleo cru, o refino e a distribuição, com a privatização quase completa da BR Distribuidora, que não é mais uma empresa controlada pela Petrobras, com a venda da Liquigás no setor de gás de cozinha, com a venda dos terminais e dos dutos de transporte de gás natural, além das empresas operadoras das redes troncais de gás natural no Brasil. A Petrobras já anunciou a venda da refinaria Landulfo Alves, está negociando na Bahia, está negociando a venda da refinaria do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e do Amazonas e de Pernambuco. A Petrobras sair do refino e a Petrobras já tendo saído da distribuição, diminui qualquer possibilidade de uma política pública de intervenção nos preços do petróleo. A ampliação dos importadores de derivados, a ANP autorizou uma enorme ampliação das empresas importadoras de gasolina e diesel nos últimos 5 anos. Hoje nós temos mais de 400 de importadores de gasolina, diesel, GLP, querosene de aviação, etc. Faz com que o país fique sujeito a flutuações diretas dos preços internacionais, passando para o mercado brasileiro, o inverno americano, os efeitos da crise dos gasodutos e oleodutos nos Estados Unidos e na Europa, a crise política do Oriente Médio, portanto, introduzindo no mercado brasileiro todas as variações do mercado internacional de petróleo. O argumento dos que defendem essa política
é de que, se não fizer isso, os acionistas terão prejuízo. Isso, para mim, não é verdade. Os acionistas só terão prejuízos se os preços dos derivados no Brasil forem inferiores aos custos de produção desses derivados no Brasil. A Petrobras, hoje, tem uma capacidade de processar petróleo nacional muito grande. As refinarias estão, nos últimos meses, operando a ampla capacidade. Estão no nível aí de 90% a 95% de capacidade. A utilização de petróleo nacional, no entanto, não está tão grande. Não cresceu tanto quanto o retorno à utilização da capacidade das refinarias. Porque o Brasil virou um grande exportador de petróleo cru. Então, nós, em 2020, crescemos muito nossas exportações de petróleo cru, ao mesmo tempo em que as refinarias aumentaram sua utilização, mas com a combinação de petróleo brasileiro com petróleo internacional. O uso, portanto, da Petrobras como um elemento suavizador dos ciclos do preço do derivado é uma vantagem da empresa integrada de petróleo, que é um modelo amplamente buscado pelas grandes empresas internacionais de petróleo. O modelo integrado, ele tem sido, ao longo da história do setor de petróleo, a principal forma de organização do setor no Brasil, e a venda das refinarias vai na direção contrária a esse modelo. Então, portanto, no longo prazo, esse modelo é um modelo que reduz a lucratividade dos acionistas e não aumenta a lucratividade dos acionistas. É possível ter uma política de preços que não repasse para o mercado brasileiro toda a variação dos preços internacionais e ainda assim os acionistas lucrarem. Foi assim, por exemplo, no período 2007, 2008 até 2011. A Petrobras flutuava seus preços no Brasil com uma certa relação com preços internacionais, mas sem repassar as variações diárias e instantâneas do mercado internacional para o mercado brasileiro. O segundo elemento é o lucro da Petrobras. O lucro da Petrobras, anunciado ontem, anunciado essa semana, é um lucro que resulta de operações contábeis, particularmente da forma de precificar os ativos já registrados no balanço da Petrobras, o chamado impairment, que não tem nenhum efeito realmente sobre o caixa da empresa. A Petrobras teve, no quarto trimestre de 2020, 31 bilhões de reais de lucro atribuível a uma reversão de descontos feitos no primeiro trimestre de 2020, teve 20 bilhões de crescimento do lucro decorrente de variações cambiais dos ativos mensurados em dólar menos os passivos mensurados em dólar, portanto variações puramente contábeis. E esses dois elementos são os principais elementos que explicam o lucro da empresa, que teve vendas menores do que no ano passado, que teve produção menor do que do ano passado e que tem uma redução, ainda para mim, inexplicável, das reservas da empresa. No entanto, a Petrobras decidiu distribuir dividendos além do valor do lucro registrado contabilmente. O lucro registrado contabilmente para o ano foi de alguma coisa em torno de 7 bilhões de reais, e a Petrobras vai distribuir 10 bilhões de reais de dividendos. É uma transferência de recursos claramente do consumidor brasileiro para os acionistas brasileiros. Quem são esses acionistas? Nós tivemos no ano de 2020, em plena pandemia, com um aumento da crise nacional que fechou muitas atividades, provocou o encerramento de atividades de milhares de empresas, que destruiu milhões de postos de trabalho, que levou milhões de brasileiros e brasileiras a ficarem fora do mercado de trabalho, que levou a economia a patinar pelo quinto ano seguido. Apesar disso, o setor financeiro teve grandes crescimentos de retornos. Os grandes bancos não cresceram seus rendimentos muito, tanto quanto os fundos de investimento, mas os fundos de investimento cresceram muito, particularmente aqueles que aplicaram nas bolsas de valores. Então você teve aí um grande movimento de aplicações de pessoas físicas e jurídicas para a Bolsa de Valores, particularmente especulando com valores das ações da Petrobras, uma das mais líquidas e mais procuradas no mercado. A variação das ações da Petrobras era provocada
era estimulada por uma versão de que a empresa iria tirar o máximo possível da lucratividade dos preços dos derivados, iria ter uma governança que permitiria que a gestão dela, tanto no Conselho de Administração como a diretoria executiva, fosse completamente atrelada aos interesses do mercado financeiro, e iria se reduzir suas atividades para gerar o máximo possível, o mais rápido possível, o máximo de rendimento para retornar o recurso para os investidores e para os credores da empresa. Essa política foi ameaçada pela decisão do Bolsonaro, uma decisão de origem claramente política, porque o tema do preço dos combustíveis afeta a vida de todos, que substitui o presidente da Petrobras por um general. Nós temos hoje um almirante, ministro de Minas e Energia, um almirante, presidente do Conselho de Administração da Petrobras, e agora teremos um general, presidente da diretoria executiva da Petrobras. A militarização da empresa cresce, mas dificilmente eu acredito que a política de preços vai mudar radicalmente se permanecer a política de venda de refinarias e de redução da integração do poço ao posto. Tudo isso depende da definição política e da base de sustentação do governo. O governo vai continuar fortemente dependente dos militares, vai se submeter mais e mais a implementar uma pauta que interessa ao setor financeiro, ou vai responder às necessidades da soberania nacional e atendimento das necessidades do nosso povo. Tudo isso resolve na política, e o povo, a militância, os progressistas, os opositores vão se movimentar. É o resultado dessas pressões que irá provocar alterações nesse quadro. Muito obrigado. Valeu, Gabriele. Obrigado, companheiro. E a gente vai agora falar com Daniel Valença, vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte, que traz informações acerca das eleições no Equador, em El Salvador, e também um pouco do cenário, né, Daniel? Como é que está na América Latina? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, acontecerão eleições em El Salvador neste domingo. Haverá escolha em âmbito municipal, bem como eleições legislativas. O que está em jogo é a possibilidade do presidente Nayib Bukele, que governa desde 2019 com minoria parlamentar, transformar-se em majoritário. Bom, a gente acompanhou, inclusive em alguns momentos nós falamos sobre ele aqui no podcast, que a sua gestão, de um lado, trouxe determinadas medidas econômicas e sociais com as quais adquiriu certo apoio popular, mas, por outro lado, é uma gestão que flerta com autoritarismo. Nós abordamos aqui que em fevereiro de 2020, mais especificamente no dia 9 de fevereiro, houve a invasão do Legislativo por parte do presidente, acompanhado por militares, para pressionar os deputados a aprovar um projeto governista. Então, o cenário lá é este: fortalecimento do poder político do atual presidente, com uma direita enfraquecida e uma esquerda que também provavelmente não sairá vitoriosa desse processo eleitoral. A sigla política criada por ele, Novas Ideias, tende a ser a vencedora neste processo eleitoral. Além disso, Patrick, o Equador, que nós falamos bastante aqui do processo eleitoral em curso, teve essa semana uma crise carcerária sem precedentes, e são reportados pelo menos 75 mortos que estavam sob poder do Estado equatoriano. Foram 4 grandes prisões que se rebelaram, uma discussão de que o início seria do conflito teria advindo de uma disputa entre facções criminosas, mas a realidade é que o governo Lenín Moreno, uma vez mais, mostrou a sua completa incapacidade de resolver os problemas econômicos e sociais do povo equatoriano. Foi um verdadeiro genocídio. E também destacaria, para quem está aqui acompanhando conosco o podcast, a situação da Colômbia. Nós já falamos aqui que este ano de 2021, assim como o último, está sendo muito marcado pelo assassinato de lideranças sociais e militantes de direitos humanos, com a conivência do Estado colombiano. E neste momento, esta semana também, protestos em Bogotá, um jovem que estava participando dos protestos perdeu a visão de um olho em função da repressão policial.
Então, estão havendo também protestos massivos na Colômbia e, como a gente tinha antecipado no início do ano, a tendência é que esse país viva um ano de muita mobilização e pressão nas ruas por parte das forças populares. Lembrando, Patrick, El Salvador foi governado pela Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional, a FMLN, entre 2009 e 2019, e que este partido de esquerda, no início desse mês, sofreu um atentado que deixou 2 pessoas mortas e 5 pessoas feridas a bala. Um atentado a tiros contra a caravana desta agremiação de esquerda de El Salvador. E chegam boas novas de Cuba. O país já tem 4 vacinas em estágio avançado de teste. A Soberana 2 e a Abdala estão, a partir da próxima semana, começando a fase 3 de teste. De acordo com os institutos cubanos, será possível produzir 100 milhões de doses da Soberana 2, com as quais se alcançará povos de outros países da região e do mundo. Já a Abdala, a informação que chega é que o instituto que a produz terá uma capacidade de produzir 100 mil doses por dia. Ao adotar essa tática de produzir mais de um tipo de vacina, Cuba acaba avançando em modalidades distintas que terminarão por permitir que populações diferentes tenham acesso a uma vacina mais adequada para a sua condição particular, sejam crianças, adolescentes, idosos, pessoas com comorbidades, etc. Então, Patrick, a velha máxima vai para Cuba, permanece de pé, mais atual que nunca e dessa vez com direito à vacinação. E no Chile, Patrick, segue havendo forte mobilização contra a repressão dos carabineiros, né? E essa mobilização também está confluindo para a eleição dos parlamentares constituintes que acontecerá em 11 de abril. Ganha corpo o debate sobre o direito ao aborto, ganha corpo o debate sobre um Estado plurinacional no Chile, lembrando que os mapuches lá têm uma expressiva capacidade de mobilização e de polarizar a sociedade, e também, sem dúvida alguma, a discussão sobre o que deve se tornar as forças repressivas chilenas, bem como qual a ordem econômica que deverá advir nesta nova Constituição. É isso, Patrick. Forte abraço para quem nos acompanha. Até a próxima. Valeu, Daniel. Muito obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, é um programa totalmente feito por meio de troca de áudios de WhatsApp com militantes do PT e de esquerda espalhados por todo o país, com publicações todas as segundas e sextas-feiras. Nos vemos logo mais. Saudações petistas e até mais.